Graças a Deus. Quero já cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui também juntamente com a minha esposa, ela está acompanhando aqui. E quero dessa madrugada trazer uma reflexão para nós, da parte do Senhor, que Deus tem algo para falar, não só para mim, mas para cada um de vós que está aqui, para que uma hora dessa nós estarmos acordados é porque nós temos sede da presença de Deus. Quero já iniciar trazendo a mensagem desta madrugada que se encontra em Mateus, capítulo de número 25. Eu apenas irei ler o versículo 3 e o versículo de número 4. Vou ser bem breve, tá bom? Que é para nós meditarmos na palavra de Deus. Que diz assim o versículo de número 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui dá para perceber dois tipos de pessoas. Eu não vou me aprofundar muito, porque nós já conhecemos essa palavra. A gente já conhece todos os versículos, creio que meus irmãos e as minhas irmãs já conhecem. Uns já pregaram, outros, para iniciar uma oração, já leram. E apenas nesses dois versículos aqui, a gente encontra dois tipos de pessoas. E aqui nessa transmissão nós vamos encontrar apenas um tipo de pessoas nesta madrugada. Com esta pessoa, a pessoa que não quer apenas a lâmpada acesa, mas é aquela pessoa que quer azeite sobre a sua reserva. Quando nós olhamos para os dias atuais em que vivemos, a gente vai encontrar muito pessoas que têm lâmpada acesa, pessoas que até brilham, pessoas que quando você olha para ela, você percebe que ela tem algo na sua vida, tem um brilho. Mas quando você se achega junto com essa pessoa, você percebe que está faltando algo. Quando eu começo a meditar nos dias de hoje, nos dias atuais, eu começo a perceber que tem pessoas que estão buscando apenas ter a lâmpada acesa. Como assim, irmão Tiago? Lâmpada acesa é porque está claro. Tem pessoas que têm buscado mais estar em evidência, têm buscado ter um brilho em si. Só que nós sabemos que não adianta só carregar a lâmpada, porque uma hora a lâmpada, o azeite que está na lâmpada vai acabar. E o que precisamos não é do azeite que está na lâmpada, mas é o azeite que nós guardamos na reserva. A Bíblia veio dizer que as 10 virgens juntaram, todas estavam juntas, só que estava muito tarde da noite. E a Bíblia diz que o noivo demorou, ou o noivo tardou a chegar. E a Bíblia veio nos dizer que as 10 cochilaram. A Bíblia veio dizer que as 10 dormiram. Só que o mais interessante é que as 10 estavam com a lamparina acesa. O que eu mais acho interessante é que as 10, elas tinham azeite sobre a lâmpada. A diferença é quando o noivo está chegando. A diferença é quando o anunciante dá o grito: ei, aí vem o noivo. Quando elas escutam o anunciante proclamar e dizer: aí vem o noivo, a Bíblia vem dizer que 5
elas tinham reserva consigo. E as outras 5 apenas carregavam o azeite que estava sobre a lamparina. Eu costumo dizer que não é problema você cochilar. Vai chegar momentos que na nossa vida a gente vai ter que cochilar. Como assim, irmão Tiago? Quem prega a palavra de Deus sabe que vai ter hora, vai ter momento. E aqueles que buscam a presença de Deus sabem que vai ter momentos em que você vai querer parar por um instante. Vai chegar um momento em que você vai querer estacionar. O problema é, quando você estacionar, você ainda vai ter mantimento para a tua lamparina continuar acesa? Será que se você der um tempo, a sua lamparina ainda vai continuar acesa apenas com aquilo que está dentro da lamparina? Ou se caso chegar a lamparina se apagar, tem como você acendê-la de novo? Porque vai chegar períodos em nossa vida que a lamparina vai querer se apagar. Por que, irmão Tiago? Porque vai chegar tempo que o vento vai assoprar ao contrário. Vai chegar tempo que a tempestade vai querer nos barrar. O interessante é que as 10 se acordaram todas ao mesmo tempo. Só que eu consigo ver que 5 delas acordam e ela não vê problema nenhum em se acordar. Mas quando eu olho para as 5 virgens que a Bíblia diz que são loucas, sensatas, ela vai se acordar junto com as outras 5, porém, a Bíblia vai dizer que elas vão se agoniar. A Bíblia vai dizer que elas vão se aperrear. Por quê, irmão Tiago? Porque ela vai olhar para a lamparina e vai perceber que a lamparina vai estar apagada, glória. Vai perceber que a lamparina, ela vai estar se apagando, porque o noivo demorou a chegar. Porque o noivo custou a ir para o encontro necessário daquela época. A Bíblia veio dizer que as 5 virgens, chamadas prudentes, elas se acordaram felizes, não porque elas tinham reserva ainda, mas ela vai se acordar feliz, porque o noivo chegou. O importante aqui não é totalmente o azeite que está na lamparina, porque se você for ler, você vai perceber que elas ficam felizes por causa que o noivo chegou. Ela não está preocupada com azeite, ela não está preocupada que a lamparina está se apagando. A Bíblia vai dizer que elas estão preocupadas porque elas não estão carregando azeite reserva. Só que a prudente, ela vai se alegrar com a chegada do noivo. O que é que nós temos que aprender aqui? É que cada dia devemos se alegrar com a chegada do noivo. Porque essa live aqui não pode nem terminar e o Senhor resolver nos chamar. Essa transmissão aqui pode nem acabar e o Senhor resolver chamar um de nós. Mas o interessante não é a lâmpada. O interessante é que nós tenhamos a reserva acumulada em nossa vida. Como é que nós vamos buscar reserva? É o que nós estamos fazendo nesta madrugada. Nós poderíamos estar em casa, deitado, dormindo. Você está na sua casa, mas você está prestando um culto a Deus. Nós estamos em casa separada, mas estamos conectados em uma transmissão. Eu poderia estar muito bem dormindo. Eu até falei para o pastor Kleber, eu estou com febre, dor de cabeça. Eu não estou conseguindo falar direito, respirar direito. Mas eu não vou desistir de transmitir aquilo que o Senhor está mandando. Eu acho engraçado que as 10 estavam juntas. As 10 carregavam consigo a mesma vestimenta. As 10 carregavam consigo as mesmas lamparinas. O interessante é que o anunciante grita. Só que tem 5 delas que vai gostar quando o anunciante
vai dizer que aí vem o noivo. E as outras 5 vai dizer e vai se aperrear. Por quê? Porque elas olham para a lâmpada e a lâmpada está apagada ou está se apagando. E ela vai olhar uma para a outra e vai dizer: opa, a gente não trouxe reserva. A gente não trouxe o combustível necessário para manter a lâmpada acesa. O que eu quero dizer para nós nesta madrugada é que não venhamos somente carregar a lâmpada, que não venhamos somente brilhar na presença de Deus, mas que venhamos trazer conosco uma reserva. Com essa reserva é quando tu tá em casa e tu começa a louvar a Deus. Que reserva é essa, irmão Tiago? É quando você está em casa ali e começa a fazer um propósito com Deus. É numa madrugada dessa que Deus ele preenche a nossa reserva. Quando a gente vai meditar sobre azeite na Bíblia, a gente vai também aprender algo glorioso com a viúva, que ela perde o marido. O marido deixa uma dívida tremenda para ela pagar. E a Bíblia vem dizer que ela corre diante do profeta atrás de uma direção. Só que o profeta vai dizer para ela: o que é que tu tem em casa, mulher? E ela vai dizer: tua serva não tem nada. Mas ela vai respirar e vai lembrar e vai dizer para o profeta: ó profeta, eu tenho uma botija de azeite. Eu apenas tenho uma botija com azeite. Se a gente for pesquisar, botija tem vários tamanhos de botija. Mas eu quero acreditar aqui que a botija que ela tinha era pequena. O azeite que ela carregava dentro daquela botija era pequena, porque ela vai dizer para o profeta que não tem nada em casa. Mas ela se lembra que tem uma botija com azeite. O profeta vai dar direção para ela: olha, vai a todos os teus vizinhos, pega vaso emprestado, não poucos, detalhe, as vasilhas não pode ser pouca, tem que ser muita. Porque o que Deus vai fazer em nossa vida, o que Deus está fazendo na nossa vida através dessa transmissão, não é algo pouco. Eu tomo posse desta palavra que o Senhor está falando em minha boca. O que Deus vai fazer em nossa vida é algo grandioso. Ainda estamos no começo do ano. Deus vai fazer coisas maiores para a glória dele. Cada um que estar aqui nesta madrugada, você tinha todos os motivos para estar dormindo, mas tu resolveu estar nesta transmissão fazendo e prestando culto a Deus. E Deus ele vai fazer o mover dele. Não é por causa de mim, mas é por causa do teu culto, é por causa do teu louvor, é por causa do teu propósito nesta madrugada. E a Bíblia vem dizer que o profeta diz para ela pedir vasos. E ele dá mais detalhe ainda: olha, quando tu pegar o vaso, os vasos, você vai fazer o seguinte: você vai entrar dentro do quarto. Tá certo, profeta? E o que mais? Tu vai fechar a porta. Porque Deus manda dizer que tem milagres que vai acontecer quando tu fechar a tua porta. Da Kamassuri Mikalapaia. Aí, te camanto, de Cobagara-sébia. Vai haver milagre quando tu fechar a porta do teu quarto. E tu vai ver o que Deus vai fazer. Porque muitas vezes nós se preocupamos em que as pessoas vão achar de nós. Mas o profeta está dizendo para ela: olha, quando tu pegar a vasilha, tu vai entrar dentro do quarto e vai fechar a porta. Porque o milagre que eu vou entregar para ti e para os teus filhos
ninguém pode ver este milagre, porque é algo só entre você e Deus, oh glória. O que Deus vai fazer na tua vida é só entre você e Deus. A transformação da tua família vai acontecer entre você e Deus. É a direção que o profeta deu para a mulher. O engraçado é que a Bíblia diz que ela tinha apenas uma botija de azeite. Alguém pode olhar e dizer, mas não vale nada. É pouco. O profeta mandou pegar muitos vasos emprestados, mas tem pouco azeite. Só que com Deus, Deus não precisa de muito para operar milagre. Glória a Deus. Deus só precisa disso que você está fazendo agora. O que é, irmão Tiago? É você estar na madrugada dessa adorando a Deus. Deus vai multiplicar coisas grandes na tua vida através desta madrugada. E a Bíblia vem dizer que ela chega, fecha a porta sobre ela e sobre seus 2 filhos. E a Bíblia vem dizer que ela pega a botija na mão. E ela começa a derramar o azeite sobre os vasos. Ela começa a derramar. Termina de encher um, o filho traz outro vaso. E continua enchendo. A Bíblia diz que quando termina todos os vasos, o azeite para. O azeite cessou. Porque enquanto tiver vaso na congregação para ser cheio, o azeite vai ser derramado sobre a nossa vida. Enquanto você ainda tiver espaço para Deus derramar azeite, Deus vai derramar azeite na tua vida. Porque Deus é poderoso em manifestar o seu poder em coisas que ninguém dá nada. Em coisas que alguém olha e diz, não presta, não tem mais jeito. É esse daí que o Senhor vai levantar e vai operar milagres. A cada um de vocês que está aqui, 7 pessoas nessa transmissão, fora as pessoas que estão no YouTube também. Deus vai fazer coisa grande através da vida de vocês. E a Bíblia diz que quando o noivo chegou, a Bíblia veio dizer que as 5 virgens que tinham azeite, elas preencheram de novo a lamparina. Elas colocaram o azeite reserva na lamparina. Eu perguntei para Deus, Deus, que mistério é esse? O Senhor falou para mim, meu filho, retornar a ter reserva na vida é essencial, meu filho. Porque vai haver momento que tu vai passar por guerra e você vai se balançar todinho. Só que o que vai manter de pé é aquele pouquinho de azeite que você buscou. Quantas vezes eu tenho passado luta, mas o pouquinho que eu tenho buscado é o que tem mantido a minha vida no altar. Você só está no altar porque você tem buscado reserva para a tua vida. E a Bíblia vem dizer que as insensatas, ela vai comprar azeite. Olha que interessante. As prudentes falam, vai e compra azeite para si. Porque o azeite que eu busco para a minha vida, eu não posso compartilhar para o pastor Kleber. Eu não posso compartilhar para a irmã Vânia. Eu não posso compartilhar o azeite que está na minha vida sobre a vida da irmã Eliane, da irmã Daiane, da Laninha e da Ana. Eu não posso. O azeite que está sobre vocês, vocês não podem jamais compartilhar comigo. Porque o azeite que Deus tem para nós é um azeite específico. Por que específico? Porque se o azeite que nós buscamos fosse a mesma coisa, eu poderia compartilhar para você.
Só que o mistério de Deus na nossa vida é diferente com cada um. E a Bíblia vai dizer que as 5 virgens prudentes, ela restaura o azeite sobre a lâmpada e o fogo acende de novo. E quando ela chega perante aquela casa que está acontecendo uma festa, a Bíblia vem dizer que ela bate na porta e o noivo percebe quem está lá fora. Por quê, irmão Tiago? Porque a lâmpada está acendendo o rosto delas. A lâmpada serve para que Deus te identifique. Serve para que Deus saiba quem é você. Porque a palavra de Deus vai dizer que naquele último dia muitos vão dizer: em teu nome expulsei demônio, em teu nome curei enfermos, em teu nome ganhei almas. E o Senhor vai dizer: afasta de mim, vós que praticai iniquidade, porque eu não vos conheço. Ou seja, ter só a lâmpada e não ter reserva não serve de nada. Mas também ter a reserva e não ter a lâmpada acesa também não serve de nada. Os dois têm que andar lado a lado. Os dois têm que viver em conjunto. Porque não tem como ter só brilho na presença de Deus. Tem que ter azeite. E não tem como ter só azeite se não tiver o brilho de Deus. O interessante é que as outras 5 chegam e faz que nem as 5 prudentes, bate na porta. Só que o noivo vai olhar para aquelas 5 e não vai saber identificar quem são elas. Quem sabe ela até diz, a Bíblia não menciona, mas eu posso imaginar, que elas até dizem: as nossas amigas também estavam com nós, elas entraram. Eu estava com outras 5 aí. Só que o noivo vai olhar para ela e vai dizer: eu não vos conheço. E a palavra do Senhor vai terminar dizendo que ninguém sabe o dia e nem a hora em que o noivo há de vir para arrebatar o seu povo. O recado de Deus que eu deixo para minha vida e para a tua vida é: não adianta ter só lamparina. Tem que buscar o azeite reserva. E eu sei que se o Senhor resolver nos chamar hoje, o Senhor vai nos conhecer. Porque nós estamos com a lâmpada acesa e nós estamos com a reserva cheia. Esta é a palavra. Que Deus vos abençoe. Muito grato a Deus por esta oportunidade. Pastor Kleber sempre manda o link para mim, mas não tem como eu entrar. Aí resolvemos marcar esse dia para juntos adorar a Deus, glorificar a Deus, para que Deus venha fazer grande mover. Kleber, eu quero agradecer por essa oportunidade. É uma honra poder estar aqui junto com as minhas irmãs. Que Deus abençoe cada um de vocês. Deus levante cada dia mais. Que a unção de Deus desça sobre vocês quando vocês forem pregar, quando vocês forem louvar, quando vocês forem fazer algo para Deus. Que Deus ele venha fazer o grande mover, porque Deus é fiel em nossas vidas. Pastor Kleber, eu já quero agradecer